Tem outras pessoas que regularmente fazem e é beneficiado também. Muda de ramo. Não dá pra ver bem que nós estamos com muito sol. Não, você pra cá. Ah, esquerda que ele falou. Esse mais nada. Pra cá. Muito bom. Pra cá. Por aqui, é? É, o negócio não bate, vamos atravessar. Por aqui, por aqui, por aqui. Ah, é. Aqui, irmão. Aqui, cá. Vamos ter um momento que vamos parar ali no meio do lar e ali sim nós teremos a nossa cerimônia. E eu vou pedir então que o pastor Damares venha aqui liderar, ministrar o louvor ao Senhor, que nós possamos todos compartilhar nesse momento de preparação. Nós vamos curtir neste momento. E que cada irmão, cada servo teu, cada filho teu, nesta manhã, receba, meu Senhor, essa simbologia, o mais vindo, meu Senhor, nos seus corações. Toma-nos em tuas mãos, e que a simbologia possa, meu Senhor, durar muito tempo em nossas vidas. Abençoando no nome de Jesus. Amém. Achei que estava assim, né? Peço ao amado irmão, pastor Pedro, que consagre o segundo elemento. Eterno Pai, continuamos na Tua presença, em minhas mãos estou este cálice, e juntamente com os Teus filhos, Teus servos, nós os consagramos para que seja o símbolo do sangue do Teu Filho Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, para o perdão e para a remissão do nosso pecado, Senhor, que sirva de alimento para a nossa alma e saúde para o nosso corpo. Pai, nos atende, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meu dia. Peço agora que as pessoas venham à frente, mas dos primeiros bancos, depois do segundo, em ordem. Começando por aqui. Nós estamos no passeio do bar, uma galera.
Quando o Eliseu falou para o Nama sobre o Rio Jordão, será que eles estavam aqui no Rio Jordão, se você perceber, nós estamos filmando aqui um peixe grande, muito grande. Pessoal, vem aqui, por favor, Brasil. Muito bonito. Peixe, né? Cada peixe bonito. Pessoal, vem aqui, depois tem tempo para fotos. Eles já tem 12 metros. Estamos aqui de frente ao Rio Jordão. Vamos, gente. Veja, pessoal, tem pessoas que utilizam mais tirar fotos. Lembram que nós falamos que em Israel só tem um rio? Um rio. Essa foi uma pequena mentira, porque na verdade tem 3 rios. Tem 3 rios. O rio Dan, Banias, Hatzbani. São os 3 rios. Tem uma mitologia que fala que o rio Dan, uma mitologia, para nós é uma lenda. O rio Dan batia no Hatzbani. O Hatzbani dava uma pancada no Banias. O Banias batia de novo no Hatzbani. Brigavam os 3. A briga era qual dos 3 rios dá mais água para o Mar da Galileia. Essa que era a briga. Decidiram fazer a paz. E quando eles vão fazer a paz, chamaram um juiz que vem do céu. O juiz falou o seguinte: vocês 3 são burros. Cada vez que um está batendo no outro, estão jogando muita água. Por que vocês 3 não se juntam e formam um rio? O Todo-Poderoso. Tem 3 rios. Dan, Banias, Hatzbani. Os 3 rios se juntaram, formam o Rio Jordão. O Rio Jordão forma o Mar da Galileia. E pelo sul do Mar da Galileia vai sair de novo o Rio Jordão e vai chegar até o Mar Morto. Pessoal, um rio que tem muita água é um rio reto. Um rio que tem pouca água é um rio que tem muitas voltas. Olha o Rio Amazonas, vocês vão ver que... Olha um mapa. O Rio Amazonas é uma linha. Parece que foi feito com uma régua. Certo? Por que isso? Porque tem muita água. E nesse rio tem pouca água. E por isso que vocês vêem todas essas voltas. Um rio que tem pouca água procura o melhor caminho que tem. Para um rio que tem pouca água, ele vai procurando o melhor caminho. Aquele que tem muita água, não importa se tem pedras no meio, uma montanha, arrasta com todo. Pessoal, se vocês vão pegar um barquinho daqui do Mar da Galileia até o Mar Morto, se vocês vão de avião reto, são 105 quilômetros. Mas se vocês pegam um barquinho e vão daqui até o Mar Morto, são 220 quilômetros. O que está dando a ideia quantas voltas que tem esse rio, porque não tem água. E essa é a parte mais mais larga, essa é a parte mais larga do Rio Jordão, pessoal. Não tem outra. Esse aqui é o Rio Jordão, o famoso Rio Jordão. No ano 1965, um desses 3 rios, o Rio Hatzbani, o Rio Hatzbani nasce na Síria, não aqui em Israel, nasce na Síria. No ano 1965 começa a construção na Síria de uma represa para parar as águas do Rio Hatzbani. Israel fala, se vocês vão parar as águas do Rio Hatzbani, o Rio Jordão desce, vai chegar menos água, e isso está falando que o Mar da Galileia desce. Se vocês vão construir aquela represa, não se vão chegar. Pessoal, imaginem só se o Brasil vai parar as águas do Rio Hatzbani. Na aproximação aqui, deixa eu filmar melhor, não tem o cavalo não está pegando direito. Deixa eu filmar melhor. Deixa eu filmar melhor. Quando essa pra cima, ela não vê bagulho, né? Só que tem bagulho. Aqui, ó, você está vendo, ó. Olha o tamanho desse peixe, não é bagulho, isso é bagulho. Bagulho, a partir do momento é bagulho. Esse aqui é a margem do rio, tá vendo? Olha que coisa linda. Acho que tem um tanto. Olha a coisa linda. Olha que coisa linda, olha aqui. Água transparente. Que Jordão, olha que coisa linda. O cardume de peixe tem aqui próximo, olha aqui.
Vem do Brasil. Agora? Não. Jesus vem da Galileia. Aqui vocês ainda estão na Galileia. E por que esse lugar aqui é o lugar que nós acostumamos a chegar para batismo? Simplesmente porque mais para o sul, nós passamos ontem, o Rio Jordão é a fronteira entre Israel e a Jordânia. Até 4 anos atrás estamos em guerra. E era quase impossível para turistas chegar lá, que tem soldados olhando o que está acontecendo. Por isso que foi aqui. A água mesma, o rio mesmo. Vamos juntos com outro grupo. Pessoal, aproveitem então agora a vantagem aí para a cerimônia, o tempo que vocês quiserem aqui na água. Alguma coisa, tem ali a loja, tem câmaras lá que o pessoal aqui do Tributo faz, câmeras. 3 horas no ônibus. Foi batizado de João, batizava para redimir os pecados. Até hoje, se é feito Eu queria que os irmãos, antes de ter o momento de tocar as marchas do Jordão, nós pudéssemos ouvir a palavra. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão, confessando seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos dignos de arrependimento, e não penseis que basta dizer: temos por pai a Abraão. Eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos. Capacita, Senhor, a esses milhares de pessoas ainda vivas hoje, elas podem realizar alguém para o céu, permita Deus eles pelo mundo inteiro, anunciando a verdade, nós louvamos a Deus pela pelo contato nessa terra maravilhosa, muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em todo mundo neste momento, assistendo o seu corpo e ajudando a cada um dos seus filhos. Continue abençoando os hoje, pela graça e a misericórdia. Amém. Amém. Pode ter um momento Tu não vai molhar outra? Não? Não vai molhar outra coisa, não? Não dá mais. Não dá mais. Não quer rápido isso daí seca, não? Ele arrasta pra aqui e vai ser daqui? Eu vou pôr ele, né? Aqui, galera,
Você pega na água, você não ensina a pegar na água, aí depois você tira uma foto dele. Só fumou? Tá? Só aperta o vermelho. Peguei sua máquina aí. João, tem que chamar pra mais longe. Em cima tem um botãozinho que roda e passa. Tem que ser calma. Pra cá? É. Se eu faço o teste aí, que ele vai e vem. Tá, não. Agora. Vai de novo, Júnior. Entendo que o Golan é um bloco de montanhas que a gente vê aqui, que está exatamente na linha oriental do eixo do Rio Jordão. Reparem, aqui estão as nascentes do Jordão, esses três pequenos rios, o Rio Jordão, o Mar da Galileia, em que nós estamos aqui, nesse pontinho do Golan. Nós subimos por aqui, estamos aqui. O Golan se estende até o Monte Hermon. Em dias mais claros a gente enxergaria ele. Portanto, o extremo norte dele é o Monte Hermon, mesmo monte que vocês conhecem dos Salmos, que fala no Vale do Hermon. Portanto, é exatamente ao norte do Golan, em que o ponto mais largo do Golan é o que vocês estão vendo aqui, essa linha daqui. Portanto, a fronteira com a Síria vem paralela ao que a gente está vendo aqui. Então a gente já entende daqui como o Golan domina as fontes de água de Israel. E uma das questões que levou à Guerra dos 6 Dias foi que os sírios começaram a desviar as fontes do Jordão. Uma nasce no Líbano, Ratzban, e o Banias nasce no Hermon, que era na Síria, e só uma nascia dentro de Israel. Essas duas fontes dos sírios começam a fazer canais para desviar elas. É uma dos fatos que levou Israel à Guerra dos 6 Dias. E aqui a gente vê como toda a zona de drenagem do Golan, em preto está a linha da fronteira com a Síria, toda a água que cai no Golan desce para a região do Jordão e do Mar da Galileia. É a principal fonte de água de Israel, em torno de 740 milímetros cúbicos. Significa em torno de 30% de toda a água consumida em Israel desce das fontes que nascem no Golan e abastecem o Mar da Galileia. Então, outra das grandes problemáticas estratégicas do Golan é a questão da água. Fora que hoje em dia, a gente falando em tecnologia militar e armas químicas, qualquer veneno jogado no Mar da Galileia seca Israel. Então a preocupação estratégica, fora toda a problemática de conquista e tudo mais, é também o controle do Mar da Galileia. Quando vamos ver um pedacinho aqui do mapa aqui ao lado, vamos tentar abrir, gente, para o pessoal poder enxergar, em que aqui a gente chega na discussão sobre devolver o Golan ou não devolver o Golan, entendendo que o Golan para a Síria é apenas um ponto de honra. O fato de que Israel tomou o Golan na guerra e os sírios querem de volta. O Golan, que é esse pedacinho que vocês estão vendo aqui, olhem o que ele representa para a Síria. Ou seja, a Síria, que são 184 mil quilômetros quadrados, e o Golan, que é 1000 quilômetros quadrados. Portanto, o Golan para a Síria não é nada, não tem a mais mínima importância. Em que para Israel, um país de 20 mil quilômetros quadrados, 1000 quilômetros quadrados é uma diferença muito grande. Então a gente entendendo também o que o Golan representa para Israel, fora só a questão estratégica, e o que o Golan representa em relação a si. E aí cada um pensar se Israel tem que devolver ou não o Golan. Vamos ver a vista
estão para lá, vai queimando. Então, se precisar de lutar aqui no Golã para defender... Pode chamar o Ceará. Lá serve muito. Principalmente os evangélicos. O Maurício mandou estar lá, vamos pegar o depender do Ceará, meu irmão. Vamos dar um câmbio de verão. Aí tá sofrendo. A margem é pra cá. Aí cerca de vizinhos. E defender aqui. Ok, pessoal, venham, juntam pra cá. Vem com a Júlia aqui, vamos ver. Nós vamos assinar aqui, não. Esse que é o Xanão e a Cordeiro de Filho da Filho Vesa. Vem um cantinho, pessoal, assim ele explica. Hoje está vendo todo mundo na galera. Quem explica? Quando há em Israel muita gente que acredita que por um acordo de paz vale a pena devolver qualquer pedaço de terra, a questão é uma questão moral entre terra e população. O fato de você não ter que dominar outra população não significa que você não precisa devolver então, porque não tem o problema de domínio de um povo estrangeiro, que é o problema palestino. Então são duas questões diferentes uma da outra. Reparem, apesar da visibilidade ser muito ruim, tá? Esse é o único ponto, o ponto que nós estamos, é o único ponto ao redor de todo o Mar da Galileia que a gente vê todas as margens do Mar da Galileia. A gente está vendo assim, todo o mar, a gente está vendo ele aqui de cima. Desde o ponto em que o Jordão entra nele ali ao norte, até o ponto que a gente saiu agora, onde o Jordão sai dele ali adiante. Em que reparem de novo a situação de quem estava aqui em cima atacando e quem estava lá embaixo defendendo. Ali, repare aquele kibbutz ali, quando eles sofreram da mão dos sírios que estavam aqui em cima. E daí, de novo, a questão estratégica do Golã, que mesmo hoje a gente falando, não, mas não precisa de um lugar como esse, porque de qualquer maneira hoje a guerra apertando o botão são mísseis e foguetes. Mísseis e foguetes não decidem guerra. Decide guerra é infantaria e tanque, a bandeira do determinado local. E de novo a importância estratégica disso representa. Em que, reparem, nós hoje estivemos ao norte do lago, a cidade de Tiberíades, onde a gente está dormindo, está bem em frente da gente, apesar do sol estar apagando totalmente a linha da cidade, ela está bem aqui. Exatamente aqui em frente da Tiberíades. Em que, reparem, lá no fundo, estou vendo um monte, uma sombra de um monte lá no fundo, é o Monte Tabor. A tradição da transfiguração, a gente vai chegar lá amanhã de manhã, a gente começa o dia de alguma pergunta? No question. Quem quiser tirar foto. Nós falamos aqui, e aqui é o local, a muito violência, que nós falamos que foi a guerra, aqui não foi que se deu a guerra dos 6 dias, foi no ano de 1966. Carreira um monte de 30 quilômetros de distância, mas que para Israel é um grande significado em relação até a sua altura e com relação também a uma Galileia, onde é o abastecimento de toda a área de Israel. Aqui temos uma estratégia de luta, de guerra, onde que estão aqui em cima da montanha, não é que consiga vencer. Por isso que Israel não abre mão, entrega esta montanha. Mas existem ainda acordos a serem compactuados. Se devolve ou não a montanha à Síria. Aqui você está vendo aqui, todo mundo na Galileia. Nós estamos em cima dessa beleza. Coisa mais linda. Fica uma metralhadora, a Síria na época da guerra ainda aqui. Quando Israel tomou essas terras da Síria, fica uma metralhadora ainda daquela linha, você sabe que você vai pra guerra. Eu sou soldado de Israel.
Aqui é onde é que é? Aí mesmo. É aqui que dá aqui distância, né? Dá o coisa. É. Deixa comigo. É. Abriu as mãos aqui é que de casa. Vem aqui em cima nessas plantas aqui para botar as colunas de gordar. Ele em cima. Ô, meu filho, acabaram, viu? Tirar a foto ali, acabou. Essa filma aí amanhã. Ô Francisco, tem muito filme ainda? É isso que eu comentei com ela, tô no último filme, cara, até o último. E aqui eu tô 26 pesquisados. Lá naquela árvore, tá dizendo assim, pela mete ali não atrapalha o sol, né? Demorou muito. E foram para outra montanha que o nome é Hermon. E falaram para vocês que pode ser também que seja lá Monte Tabor, aquele monte da transfiguração. São duas teorias diferentes. Vocês veem o roteiro que fez Jesus, de acordo com a Bíblia, concorda muito melhor com a história aquele outro monte. O monte mais alto que temos em todo Israel, o Monte Hermon, mais ou menos 80 quilômetros de Tiberíades, onde estávamos dormindo. Mas aqui tem outra tradição bem forte também, uma tradição católica e ortodoxa. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, vocês vão ver do táxi. As duas igrejas construídas aqui por causa da tradição. Esse monte, 588 metros de altura. Da onde que vem o nome Tabor? Lembram que nós falamos que todo nome em hebraico tem uma explicação, uma tradução. Monte Tabor vem do hebraico Tabur. Tabur, umbigo. O umbigo. Aqui tem um vale bem grande que vocês vão ver agora nas vistas, aqui e do outro lado. No meio de todo o vale, no meio uma montanha. Parece o umbigo desse vale. E daí que vem o nome Monte Tabor. Monte Tabor, Monte Tabor. Do outro lado, quando vocês vão chegar perto dessa vista, vocês vão ver que tem um vale bem grande e uma montanha do outro lado. Esse vale, o Vale de Armagedon. Mas tranquilos, a gente vai ver muito melhor ainda o Vale de Armagedon do outro lado, quando vamos para o Muhraka, o lugar da batalha de Elias, o profeta, contra os falsos profetas do Baal. De qualquer jeito, nós podemos ver ruínas arqueológicas nessa região. E as ruínas, pessoal, já foram da época dos cruzados também. Ou seja, 1000 anos atrás tem essas ruínas. Com respeito à igreja, fisicamente, certo? As pedras, fisicamente a igreja foi construída por um gênio da arquitetura que o nome foi Berlucci. Antonio Berlucci, ele morou aqui nos anos 30, 1930. E ele vai construir algumas igrejas. Todas as igrejas de Berlucci têm alguma coisa a ver com a Bíblia. Por exemplo, tem uma igreja que o nome é o Campo dos Pastores, que está na Bíblia a luz
veio na humanidade. Então aquela igreja tem muita luz. Getsemane, lembram de Getsemane, a igreja da agonia? Muito escura. Bernucci falou que a agonia de Jesus é triste e a tristeza é escura. E daí que a igreja é muito escura. Essa igreja daqui está construída na base do número 3. Por quê? Porque chegou Pedro, Tiago e João. Jesus, transfiguração, Elias, Moisés. Pedro fala: construirei 3 tendas. Uma para você, para Elias e para Moisés. Tudo na base do número 3. Daí que, quando vocês vão ver em volta da igreja, também dentro, vocês vão ver que tem 3 janelas, 3 torres, 3 sinos, 3 portas, 3 altares, 3 capelas, tudo na base do número 3. E aqui do lado, 9 janelas, ou seja, 3 vezes 3. Sim? Voltamos aqui para falar algumas palavras que estão na Bíblia. É tão bom nós estarmos aqui. Assim que falando agora com umas pessoas falaram, eu tinha muito medo de chegar aqui em Israel. Tanto por causa das notícias, bombas, guerras e tudo isso que vocês escutaram. Mas não, pessoal, aqui não acontece nada disso. Tanto todo o país do mundo tem seus problemas. Nós também. Mas eu volto a falar essas palavras de Pedro aqui. É tão bom nós estarmos aqui. É nesse lugar. Tranquilidade, olha isso, pessoal. Tomara que em todo lugar do mundo seja assim. Por último, quando vamos para as duas vistas, aquele que gostaria de entrar na igreja, uma igreja católica apostólica romana, da ordem dos franciscanos, aquele que gostaria de entrar na igreja pode entrar e vocês vão ver que no meio do altar, tem um mural bem grande em cima. Tem Jesus, Elias e Moisés. Moisés com as tábuas, Jesus no meio e Elias do lado. Embaixo tem Pedro sozinho, Tiago e João. Vocês vão ver também que o altar está em volta, tem pedras da antiga igreja, pedras redondas, ou seja, do ábside daquela antiga igreja. As duas vistas que vocês vão poder subir, se vocês olham do lado esquerdo essa vista, vocês bem na montanha da frente, mas do lado esquerdo, vocês vão poder enxergar os bairros fora da cidade de Nazaré. Dá para ver alguns prédios altos, aqueles prédios altos da cidade de Nazaré. Da outra vista desse lugar, vocês vão poder ver umas fábricas e atrás das fábricas uma aldeia, no pé de uma montanha. Uma aldeia, a aldeia de Naim. Lembramos o que aconteceu em Naim? A viúva, o primogênito. Exato. Foi aqui em Naim e vocês vão ver todo aquele vale. Do outro lado já tem todo o vale de Armagedon. Mas bem longe, eu estou falando aqui não em cima simplesmente porque o sol atrapalha lá. Mas bem longe, bem longe, vocês vão ver umas montanhas. Na frente de vocês, longe. Aquelas montanhas são as montanhas que passamos quando estávamos chegando na cidade de Tiberíades, há 2 dias atrás. As montanhas de Gilboa ou Gilboé, é a mesma coisa, Gilboa. São aquelas montanhas onde Saul vai sair na luta contra os filisteus. E ele morreu, o filho Jonathan e Davi só depois daquela luta que Saul perdeu, só depois de lá começa sendo o rei. Só depois daquele momento e depois da maldição que Davi dá para aquela montanha. E por último, aqui embaixo tem a aldeia aquela árabe que nós subimos. Vocês viram que pegamos o táxi numa aldeia árabe. O nome dessa aldeia árabe é Daburia. Daburia vem o nome de Débora. Lembra quando foram as lutas aqui das tribos? Que Débora vai chegar aqui para fazer a paz. Mas por que luta aqui nessa região? Simplesmente porque todo o vale que vocês vão ver daquele lado é um dos vales mais férteis que temos aqui em Israel. E todas as tribos queriam aquele vale. Daburia, o nome de Débora. Alguma pergunta, pessoal? Capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos tornaram brancos como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este
este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhe e disse: levantai-vos, não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo ele do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: por que diz então os escribas que é nisto que Elias venha primeiro? Jesus respondeu e disse-lhe: é verdade, Elias virá primeiro e ressuscitará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, e assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhe falara de João Batista. Ok, pessoal, pode então, quem quiser entrar para... Agora estamos aqui no Monte da Transfiguração. Está muito bonito. Vamos pegar assim por causa do sol, né? Do sol. Fica aí, Lu. Eu e Moreira. Tá bom? Na placa identifica. Aí depois ele... Aí tem alguém dá aqueles que o remédio fica pior. Não interessa mais. Ouviu? Agora. Nós estamos descendo na cabeça. Pelo amor de Deus, esses camaradas são malucos. A minha, se eu tirar... Olha, se eu tirar... Socorro! Comprar uma assim. Se tivesse vindo, ele tinha comprado lá na minha diamante. Duas profissões. Na direita da gente, oeste, ou seja, o Mediterrâneo na frente, e norte do lado direito. Seria para frente da gente, ou seja, oeste seria o Mediterrâneo, para o lado direito e esquerdo, ou seja, sul, seria Egito. Depois, por favor, presta atenção um minuto. Estou lhe atrapalhando aí, Ok, o Monte Carmelo, que é um grande bloco de montes
A gente subiu ele pelo lado sul dele, a gente vê a linha leste do monte, ele se estende até o Mediterrâneo. A separação é o que determina, no caso, na linha do Mediterrâneo, o ponto sul da Galileia. A palavra Carmel vem da vinha de Deus, Kerem El, e a gente encontra o Monte Carmel no Antigo Testamento em algumas oportunidades. Diz que o rei Davi se escondeu aqui no Monte Carmel e casou com Abigail, mulher de Nacor. Vocês lembram da história? E principalmente o Monte Carmelo é local de atuação de Elias. Elias, que é o protótipo do profeta no judaísmo, o grande profeta do judaísmo, que já na época do rei Ahab e a rainha Jezebel, estamos falando já depois da divisão dos reinos, o reino norte, o reino de Israel, que era essa região, Ahab e Jezebel permitem a entrada de vários cultos, principalmente os cultos a Baal. E Elias vai ser então o último profeta de Israel que ficou, e aquele que vai defender o Deus único, aquele que vem anunciar a seca e depois também as chuvas, e desafia então os profetas de Baal aqui no Carmelo a provar quem é o Deus verdadeiro. E aí se juntam 450 profetas de Baal de um lado e Elias de outro, e o desafio era quem conseguiria trazer o fogo do céu e acender o sacrifício. Os profetas de Baal não conseguem, Elias vem, invoca o nome do Deus de Israel, e aí vem o fogo do céu consumindo todo aquele altar que ele havia preparado, e Elias então prova que o único Deus é o Deus de Israel, e manda então matar os 450 profetas de Baal e atirá-los na torrente do Quixom. Se vocês repararem, para cada estrada, o valezinho que passa ali por bem lá embaixo do Monte Carmelo, seria o rio Quixom. A torrente do Quixom é um rio pequenininho que passa aqui embaixo, e daí a gente identificar o local do sacrifício, que é o local onde nós estamos. O mosteiro aqui atrás é o mosteiro católico da Ordem Carmelita, que são exatamente a ordem monascal, que se diz ser sucessor da mensagem de Elias, são os que vão se estabelecer aqui no Carmelo durante as cruzadas, e portanto daí vem o nome Carmelitas, exatamente por causa do Monte Carmelo. São mulheres? Tem monges e monjas. No caso aqui são monges. Quando o vale que vocês estão vendo então é exatamente a vista oposta do Tabor, é o vale, imagino que vocês falaram agora de Megido, no caminho Armagedon, Armegiddo. Aí, portanto, o vale é descrito por João no Apocalipse 16:16 como local onde vão se encontrar os exércitos para a grande batalha final. É um vale que foi palco de grandes batalhas, desde as grandes batalhas do Antigo Testamento e batalhas de carros, brigas e de corridas, até batalhas da Primeira Guerra Mundial entre os turcos e os ingleses. Portanto, é um vale notoriamente conhecido como local de batalhas, e daí a ideia da grande batalha final descrita no livro do Apocalipse. Vamos fazer a leitura da passagem de Elias. Megiddo, Monte Megiddo. Já está marcado aqui no Carmelo? Que facilidade. Elias 18, primeiro livro dos Reis 18. Vamos ler um pedaço só, não precisa ser tanto. Pode aqui fazer a leitura e aproveitar um tempinho para oração. Se vocês quiserem fazer uma pequena invocação aqui, uma pequena oração, é um local adequado. Quem quer fazer a leitura? Vai lá na língua. Tem que trocar o óculos. Não precisa ler o capítulo todo não. Podemos ler de 20 a 46. Deixei. Pastor João, leia, Pastor João. Gonçalo. Pastor Maurício já está posto.
Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheais entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Desce-nos 2 novilhos e escolha eles para si um dos novilhos e divida em pedaços e ponha sobre a lenha, porém não lhe meta fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então invocar o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. Deus, o Deus que responder por meio dos fogos. Esse aqui é Deus. E todo o povo respondeu: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhes metais fogo. Tomaram o novilho que lhe foram dado e prepararam, então invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. Dizei a Baal: responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu. Saltava ao redor do altar que tinha feito ao meio-dia. Elias começou a zombar deles, dizendo: clamai em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando ou tenha alguma coisa em fazer, que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo, necessite que o desperte. Assim eles clamavam em alta voz e se retalhava com faca, com lancetas, conforme o seu costume, até derramar sangue. Passou o meio-dia, continuaram a profetizar, até a hora da oferta dos cereais, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou. E ele, Elias, reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. E tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, do qual vieram para o Senhor, dizendo que Israel será o teu nome. Com as pedras edificou altares em nome do Senhor, e fez um fogo, um rego em redor do altar, grandes suficientes para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então disse: enchei-vos de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Dizei mais, fazeis a segunda vez. A segunda vez, disse ainda: fazeis a terceira vez. E fizeram a terceira vez. E a água correu no redor do altar, encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel, e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, que fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava em redor. E que vendo todo o povo, caíram o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus,
no Vale do Megido, esse vale onde Elias fez uma oração maravilhosa. E o fogo do céu desceu e consumiu os profetas de Baal. E aqui foi o local que o profeta Baal jogava. Os profetas de Baal foram jogados exatamente nesse local onde vocês estão podendo observar. Veja como é grande o vale que nós estamos mostrando. E maior ainda é a grande planície que vem lá na frente, onde acontecerá a batalha do Armagedon. Você percebe que aqui no Monte Carmelo é um local onde tem muitas pedras grandes. Eu creio que deve ter sido fácil fazer o altar para que o poder de Deus fosse manifestado, provando que há um Deus em Israel, somente o nosso Deus, Jeová. E aqui, muita pedra, aí eu estou por uma, sobre uma, ela está totalmente pedregosa, muita pedra. Vou para um local agora onde dizem que provavelmente foi o local onde foi levantado o altar para que Deus pudesse manifestar com fogo, provar que Ele era Deus aqui, nesse local aqui, onde se comenta que poderá ter sido o local onde Elias levantou o altar. A de Cesareia, que nós estamos agora aqui, lembram que Herodes ele foi um bom arquiteto. Não que ele era arquiteto, senão que na época dele são feitas muitas obras arquitetônicas. Ele vai construir a cidade de Tiberíades para Tibério. Ele vai construir a cidade de Cesareia para o César. Quando Jerusalém caiu, foi destruída Jerusalém, lá que os romanos mudaram de capital. E a capital foi... Não, eu não quero atrapalhar ninguém. A capital foi mudada e a cidade capital foi Cesareia, essa cidade daqui. Agora, lembra de uma coisa, pessoal, eu estou vendo aqui esculturas. Quem está falando para mim? Quem morou aqui nesse lugar? Romanos, não hebreus. E não só isso, senão que nesse lugar, pessoal, era costume que os romanos vão construir colossos. O que são colossos? Aqueles gigantes de pedra. E por que isso? Se vocês vão em qualquer cidade dos romanos, sempre tinha colossos de pedra na entrada. Por uma razão. Se eu quero fazer uma escultura de Tabosa, eu vou fazer uma escultura dessa altura, assim que me olhar. O que acontece se eu faço uma escultura de Tabosa um pouquinho mais alto? Vocês vão pensar que ele é mais alto. O que acontece se eu faço uma escultura bem alta? Vocês vão pensar que ele é gigante. Isso. Daí que os romanos sempre construíam esculturas gigantes para centrar na cidade. Para que as pessoas, os inimigos, pensem que aqui dentro tem gigantes. Vocês podem ver o pé de um daqueles gigantes que está aqui. Agora, fora disso, quando vocês vão para qualquer lugar do mundo, pessoal, sempre vocês vão ver esculturas antigas, da época dos romanos. Se tem uma escultura, sempre está faltando a cabeça, os braços, e se é homem, falta mais uma parte. Melhor que isso eu não posso falar. Agora, por que tudo isso? Por que está faltando isso? Simplesmente a parte dos homens e os braços vão cair por causa da gravidade, certo? Por causa do tempo cai, porque não tem nada embaixo para segurar. Mas a cabeça, por que vai cair? Se a cabeça está segurada em cima dos ombros. Simplesmente, pessoal, qual que era a diferença entre o César Nerón e o César Calígula e o César Tiberio e o César Adriano? A diferença, o corpo era o mesmo, a roupa era a mesma. O único que mudava era o rosto.
Ou seja, morreu um, começou outro, tiraram a cabeça e colocavam outra cabeça. Para que construir toda outra escultura? Então, por isso olhem que nos museus sempre falta a cabeça, ou que tem cabeças do lado. Fora disso, vocês sabem que a Bíblia não é um livro de história, certo? A Bíblia não é um livro arqueológico ou histórico, é um livro teológico. Se fala de muitas coisas que não posso provar, o Espírito Santo, Deus, eu não posso provar isso, mas provar fisicamente estou falando. Mas tem uma pessoa que figura na Bíblia, está escrito na Bíblia o nome dele, muitas vezes, e não temos provas. Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, pessoal, não tem prova que Pôncio Pilatos existiu. O único livro que fala de Pôncio Pilatos é a Bíblia. Não tem provas. Então o que eu faço? Acredito ou não acredito? Se não tem provas. Mas a ciência não vai acreditar. A ciência não lê a Bíblia como um livro de história. Daí que, no ano 1985, estavam fazendo aqui escavações arqueológicas e um turista bateu uma pedra. Com o pé, sem querer, juntou uma pedra. Começaram aqui, chegaram rápido os arqueólogos, escavaram e acharam uma pedra grande. A prova que Pôncio Pilatos existiu. E existiu aqui nessa região. Nós vamos ver no original, a original está em Jerusalém, no museu. Aqui vamos ver uma réplica daquela pedra, mas quase igual. E depois vamos entrar no Teatro Romano. Pessoal, vocês podem ver aqui, está escrito, na época que o rei César foi Tiberium, o prefeito dessa região, de toda essa província, foi Pôncio Pilatos. Uma da prova que a Bíblia tinha razão. E vamos entrar agora no teatro. Filme. Pessoal, uma das coisas interessantes que nós temos aqui também vai ser Gigante aí. uma das coisas interessantes, pessoal, que nós temos aqui também é a entrada do teatro. A entrada do teatro, se vocês verem aqui tem uma gruta. No começo ninguém sabia para que era essa gruta. Muitas pessoas falaram essa gruta é simplesmente para um depósito. Mas pessoal, o depósito fica dentro do teatro, não fica fora. Alguém falou então, bom, aqui certeza que foi uma loja. Pessoal, uma loja, penso tem dos lados, não tem dentro do teatro mesmo. Então começou aqui uma nova teoria. E a nova teoria foi criada por Itália, Grécia e Israel. Já que nos 3 países onde tem teatros romanos foram achados esse tipo de grutas. Primeiro lembremos que 2000 anos atrás era muito machismo. Vocês em português têm uma música, uma canção muito bonita, que o nome é Mulheres de Atenas, escrita por Chico Buarque. E aquela música fala realmente como foram as mulheres 2000 anos atrás. O homem, por mais que uma sátira a hoje, certo? A situação de hoje, mas assim que foram as mulheres 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, pessoal, a mulher ficava na sua casa, a cozinha, a cria dos filhos, a limpeza. O homem saía fora da casa, ia se divertir, ia com outras mulheres também, ia para a luta, para a guerra também. Mas a mulher não podia se divertir fora da sua casa. Ou seja, que estou falando agora, que nesse lugar o teatro era um lugar não só para assistir um show, sino que era um lugar do divertimento. E daí que tem uma teoria que fala que nesse lugar tinha a profissão mais antiga do mundo. Qual que foi? Prostituição. Prostituição, pessoal. Tanto dentro de um teatro, assim que era costume também 2000 anos atrás. E vamos entrar agora, pessoal, no Teatro Romano. Mire-se no exemplo. O lugar que nós estamos agora, eu sei que hoje essa construção vocês conhecem com o nome de anfiteatro, mas não, anfi em grego é 2. Um
teatro e outro teatro, dois teatros juntos, anfiteatro são dois teatros. Aqui vocês estão em um teatro. E olhem como que a acústica era muito utilizada, já que o vento vem desse lugar do mar e vai trazer a música, a voz, para essa região. Mas aqui é utilizada aqui muito a acústica, daí que vem a construção. Mas o teatro não era só um lugar onde os sons, geralmente, não era só um lugar onde os sons chegavam aqui só para assistir um show. Não, o teatro era um lugar de cultura e também de divertimento. Olhem que tem uma muralha. Até aquela muralha, pessoal, até aquela muralha era o teatro. Ou seja, aqui as pessoas assistiam um show, mas aqui embaixo, do lado, tinha barzinho, tinha café, tinha prostituição, tinha também para comer alguma coisa, tinha também para tomar banho, banheiros. Tudo isso aqui em volta, nessa região daqui em volta, até a muralha. Cesareia, pessoal, foi achada. Foi escavada, mas escavada só um 20% do que foi. Escavada só um 20% do que foi. Agora, por causa do ano 2000, estão escavando tudo aqui do lado de novo. A gente vai passar por aquelas escavações aqui. Agora, com respeito ao teatro mesmo que nós estamos agora, tudo o que vocês têm embaixo, não essas pedras que vocês estão sentados, sino embaixo, tudo o que está lá embaixo é original. As pedras onde vocês estão sentados, esses foram colocados, tanto porque o teatro continua sendo utilizado até hoje. E vocês podem ver aqui em cima, continuam as obras de teatro. Continua aqui teatro, shows. Hoje à noite tem um concerto de música e percussão. Agora, os nomes que eram dados 2000 anos atrás, aqui embaixo, onde tem as cadeiras pretas, orquestra, porque antigamente sentava lá a orquestra, os músicos. Esse lugar que tem aqui, 2000 anos atrás, era conhecido com o nome de pódium. Hoje, pódium. Aqui, as entradas e saídas, se você for num teatro, até hoje continua o mesmo nome, vomitorium. Não é que as pessoas saiam para vomitar, senão que simplesmente se alguém vê o teatro do céu, parece que está saindo muitas pessoas. Parece que o teatro está vomitando pessoas. E daí que vem o nome vomitorium. Vomitorium também tinha restaurantes romanos, que as pessoas comiam, saíam para o vomitorium, colocavam o dedo na garganta, vomitavam. Voltavam, comiam, saíam. Essa foi uma costumbre romana, pessoal. Agora, por último, tem camarinos também aqui. Isso, assim que era. Tem camarinos aqui embaixo também, não dá para descer porque está fazendo um show de hoje à noite. Mas o que nós lembramos aqui são duas passagens da Bíblia. A primeira passagem, temos também Paulo aqui. Lembramos que Paulo ele foi um cidadão romano. Sim, por isso ele podia ser julgado pelas leis da Roma. E essa cidade era uma cidade dos romanos. Aqui foi o julgamento de Paulo. Aqui foi o tribunal de Paulo. É nessa cidade. Mas o que nós falamos, mais que nada, vamos ver aqui o Ato dos Apóstolos número 10. Quando Cornélios vai ser o primeiro não judeu que acredita em Jesus, é transformado, convertido ao cristianismo. Lembremos que até Cornélios, o primeiro, se você gostaria de ver, nessa passagem bíblica que nós vamos ver, tem duas passagens. A passagem de Jope, que vamos chegar daqui a uma hora, e também essa passagem de Cornélios. Primeiro vamos ver Cornélios. Mar Mediterrâneo. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Ana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Cornélio, fixando-lhe os olhos e muito atemorizado, perguntou: Quem és, Senhor? Respondeu-lhe o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão, que tem
sua casa junto ao mar. O que continua, o que acontece lá em Jope, vamos ler em Jope, com a visão de Pedro, o manto cobrindo o céu com aqueles quadrúpedos, aves e répteis que vem aqui. Isso aqui tem um pouco de barulho e querem tirar uma foto juntos. Atenção que melhoraram os Bom, Júnior, estamos aqui no teatro construído por Herodes. Estamos aqui nas ruínas do Herodes. Estamos aqui nas ruínas construídas pelo rei Herodes. Um fato super importante que marca realmente a história da Bíblia. São coisas indescritíveis, coisas realmente maravilhosas que vale a pena o mortal chegar a conhecer as ruínas do rei Herodes. O anfiteatro realmente é uma coisa encantadora, é uma beleza, vale a pena realmente vir a Israel. E Jope, que agora digamos disseram e conhecerem aqueles lugares. Uma vez que eu vim para Jope e depois que eu vou parar no hotel para Se eu falo para vocês, certeza absoluta que essa é a casa de Simão, vocês acreditam? Sim? se você filmar É impossível a pessoa acreditar 100% que estamos na casa de Simão, chamado Pedro. Mas não pessoal, Simão é o curtidor, certo? Simão, aquele que estava aqui no porto. Não podemos ter certeza absoluta, mas já no começo do século, quando foi começada a construir essa cidade, a parte dessa cidade que vocês vão passear agora um pouquinho pela cidade antiga, foi comprada aqui uma casa e construída, comprada a terra e construída aqui uma casa por uma família. Os filhos fizeram um bom trabalho, falaram, é aqui a casa de Simão. Sim? Colocaram umas esculturas antigas que foram achadas, umas colunas, e falaram, essa é a casa de Simão. Não temos certeza, pessoal. Ninguém tem certeza. O que sim sabemos é que estamos na cidade de Jope, Jope antigo. Daqui a pouquinho, não ainda, porque vamos ler a Bíblia em outro lugar, mas daqui a pouquinho vamos ler a Bíblia, o Atos dos Apóstolos número 10, que nos relata sobre essa parte de Pedro aqui em Jope, na casa de Simão. Agora, todo nome em hebraico tem uma explicação. E lembremos, pessoal, que estamos agora na cidade de Jope ou Jaffa, ou Yafa, ou Jaffa, ou Yafo, é a mesma coisa. O nome dessa cidade, de onde que vem? Em hebraico, essa cidade, o nome é Yafo. Yafo. Yafo vem do hebraico Yafé. Yafé é bonito. Pode ser que o nome dessa cidade é bonito. Shnia Aniozer. Ou pode ser também que o nome dessa cidade é por causa do filho de Noé. O filho de Noé, o nome foi Jope. Deixa eu passar o pessoal aqui. Deixa um pouquinho aqui espaço. Pode ser que o nome dessa cidade vem por causa do filho de Noé, Jope. Depois da arca ele desce aqui. Nós não sabemos. O que sim sabemos é que Jope, ou Jaffa, é a cidade, o porto mais antigo do mundo. E quando Jerusalém foi construído o templo de Jerusalém, em Jerusalém não tem porto. E foi trazida madeira do Líbano, foi trazido mármore do Egito, ouro de muitos países. Jerusalém não tem porto. E toda a mercadoria foi trazida até Jope e de Jope até Jerusalém por terra, 70 km só. Preste atenção às ruas da cidade antiga de Jope. Nós vamos dar só uma pequena volta pela cidade antiga. A cidade nova é normal, é que em qualquer outra cidade. A cidade antiga é bonita, muito pintoresca, certo? Uma cidade, se vocês conhecem Toledo, na Espanha, é muito parecida. São duas cidades irmãs. Sim? Vamos por aqui. Podem ver a foto e continuamos. é da frente ali. Aquela que tem um teto lá. Nossa, pode uma foto nossa. Olha lá. Aqui. Não pode não, ó.
Pode entrar não. Pode entrar não mesmo, pode entrar não. Essa aqui tá pedindo pra sair. Aí é particular. Não pode. É particular. Da casa dele? Só pode polícia. Dizem. Esses vídeos que nós estamos andando, isso aqui é a casa de Simão Estamos aqui, são 16 horas. 16 horas do nosso horário brasileiro, observando aqui estas duas, as antigas ruas onde teve a oportunidade de passar, que vimos aqui nessa grande operação de distribuição brasileiros. Eu lembro mais lá. Sim, da Binjop. Antigos da Binjop. Vamos lá. Comenzamos un poquito a hablar sobre la ciudad de Jope y todo lo que acontece en esa región. Primero de todo, sabemos que Jope es el puerto más antiguo del mundo. Falamos que tem mais ou menos uns 7.000 anos de história essa cidade e o porto. Mas vocês sabem que toda cidade onde foi construído e conquistado pelos gregos, em todas as cidades conquistadas pelos gregos, eles criaram uma mitologia. Para nós, uma lenda. Para os gregos, uma história. Porque para eles aconteceu. Luta entre deuses e monstros no mar e todo. Para eles aconteceu. Para nós, é uma mitologia, uma lenda. Os gregos falaram que aqui nesse mar tinha um monstro. E o porto era um porto de pescadores. O monstro todos os dias devorava os peixes. Os pescadores saíam para pescar e voltavam às suas casas sem nada, porque o monstro devorava os peixes. O que aconteceu? Os gregos que moravam nessa região decidiram colocar todas as semanas, amarrada numa pedra que vocês vão ver agora indo para o ônibus, amarraram aqui todas as semanas em uma pedra no mar a uma mulher loira, bonita e virgem. Era amarrada nessa pedra para que o monstro devore aquela mulher e não os peixes. É uma mitologia, pessoal, uma lenda. Uma vez falam que um homem, que o nome foi Perseu saiu da cidade. Quando ele voltou, foi diretamente para a casa da sua namorada. Foi diretamente para a casa dessa namorada. E o nome da namorada, alguém lembra? Andromeda. Andromeda não estava na sua casa, não estava na casa dos pais. E Perseu pergunta para os pais o que aconteceu com Andromeda e os pais falaram para Perseu: hoje o sacrifício vai ser da Andromeda. Perseu, totalmente apaixonado pelaquela mulher, pela Andromeda, pegou uma faca e entrou no mar. No momento que Perseu vai cortar as amarras da Andromeda, o monstro sai. Perseu se joga em cima do monstro, os dois começam a lutar e sumiram embaixo da água. Muito mais tempo do que uma pessoa pode aguentar a respiração. 10, 15, 20 minutos. E de repente a Andromeda vê que tem uma mancha de sangue na água. A Andromeda pensou:
o monstro matou a Perseu. E agora vai sair o monstro e vai me matar. Mas não, quem vai sair vitorioso foi Perseu. Perseu cortou as amarras da Andrômeda, voltaram para aqui, se casaram, foram felizes, tiveram muitos filhos, agora, mas a história acaba de outro jeito também. Tenho um amigo, algum de vocês já conhece o Sérgio, um guia, e ele fala que mataram a toda a população que morava no mundo. Todos eles morreram. Continuam falando. Nós sabemos que Jesus não veio a essa cidade, mas quem vem aqui é Pedro. Mas de Pedro eu vejo aqui agora do lado. Eu vou falar aqui a pouquinho dele. Continua falando através da história. No começo do século, chegaram muitas pessoas a morar aqui nessa terra. 1900, muitas pessoas vêm morar aqui. E é lógico que se eu vou para outro país, eu vou descer no Porto, eu vou construir minha casa no Porto. Eu estou no lugar mais perto. Muitas pessoas chegaram aqui. Mas Jope, a cidade de Jope, já não tinha lugar. No ano 1905, uma pessoa, que o nome dele foi Meir Dizengoff, ele falou o seguinte: temos que sair de Jope, sair daqui e construir um bairro fora de Jope, porque aqui dentro não tem mais lugar. Essa foi na primavera do ano 1905. E a primeira casa do novo bairro foi construída em cima de uma colina. Colina, em hebraico, se fala Tel. Primavera, em hebraico, Aviv. Tel Aviv, a colina da primavera. Só que aquele pequeno bairro continua crescendo, 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 e hoje Jope é um bairro de Tel Aviv. No começo, Tel Aviv foi um bairro de Jope. Hoje, Jope é um bairro de Tel Aviv. Mas, na verdade, que as duas cidades são duas cidades. Mantêm o status de cidade e se juntaram. O prefeito de Tel Aviv é o prefeito de Jope. A bandeira de Tel Aviv é a bandeira de Jope. E agora sim eu volto um pouquinho mais para trás, na época de Pedro. Mas para falar do Ato dos Apóstolos, número 10, que vamos ler agora, primeiro de tudo precisamos lembrar o que nós almoçamos, o que nós jantamos, o que nós comimos hoje de manhã, no café da manhã. Vamos lembrar hoje de manhã, o café da manhã. Tinha leite, tinha queijos, tinha todo tipo de coalhada, queijo amarelo, mas tinha carne, presunto, steak, alguma coisa? Não. Ontem à noite, pessoal, no jantar, tinha carne? Tinha carne. Ontem o jantar foi de carne. Mas tinha leite ou queijos? Não. Deuteronômios, número 5. Tem uma, número 4, desculpem. Tem uma parte de Deuteronômios que fala: não tem que comer a carne do becerro que amamantou a leite de sua mãe. Judeus religiosos interpretam como que não tem que misturar carne com leite. Não se mistura carne com leite. Por isso que aqui em Israel é um pouquinho difícil achar cheeseburger. Cheese, queijo, burger, carne. Junto carne e leite, muito pouco. Tem, mas não muito. Esse tipo de comida, o nome é kasher. Não só isso, senão que para um judeu está proibido comer sangue. Se vocês, por exemplo, experimentam de aves, e uma voz que fala para Pedro: Pedro, imola, mata e come. E Pedro fala: eu não posso, Senhor, porque nunca he comido comida impura. Por que Pedro fala comida impura? Não é kosher, não é kasher ou kosher. Exatamente, pastor. Não é kasher ou kosher, é a mesma coisa. Eu, por exemplo, eu não cuido aquelas tradições judaicas de não comer carne com leite. Eu sim como um cheeseburger. Certo? Os judeus religiosos não comem cheeseburger. Para mim, um churrasco na Argentina, no Brasil, é muito mais gostoso que um churrasco daqui. Certo? Mas tem todo o cheiro de judeu também. É nesse lugar, pessoal, Pedro, escutem bem, quando nós lemos o Ato dos Apóstolos, Pedro matou e comeu? Não. Na terceira vez, o manto saiu. Por quê? Porque aqui tem uma igreja, que o nome da igreja é a Igreja de São Pedro em Jope, e se fala que Pedro sim come aquela comida. E desse jeito, vamos ter uma diferença física entre judeus e cristãos. Ou seja, judeus não misturam carne com leite, cristãos
cristãos podem misturar. Lembram que nós falamos lá em Cesareia? Em Cesareia falamos que lá foi o primeiro não-judeu que acredita em Jesus, Cornélios. Aqui nesse lugar começa uma diferença física entre judeus e cristãos. Ou seja, até esse momento os judeus não misturam carne com leite, cristãos podem misturar carne com leite. Não é à toa que a embaixada do Vaticano, o Vaticano para os católicos, foi feito aqui perto, em Jope. Porque aqui há diferença física entre judeus e cristãos. Aqui começa uma diferença física. Atos dos Apóstolos número 10, então continuamos lendo. Mas agora a visão de Pedro a partir do número 9. Atos 10 e 9. No dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Tendo fome, quis comer. E enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Ele viu o céu aberto e um vaso que descia com um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra. No lençol havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Deus deu uma voz, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa alguma comida e imunda. Segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. Isto aconteceu 3 vezes. Então o galo tornou a recolher-se no céu. Estando Pedro meditando acerca do que seria aquela visão que tivera, os homens enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. Perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E aqui continuaria Pedro, agora iria para onde? Para Cesareia. Lembram que nós começamos a falar do Atos dos Apóstolos, número 10, lá em Cesareia. Sim, quando Cornélios vai chamar a Pedro. No meio tem essa parte daqui, a visão de Pedro. A visão de Pedro. Aqui está escrito muito bem, pessoal, que o manto subiu ao céu depois da terceira vez. E Pedro interpretou que seria aquela visão. Mas ele não viu em nenhum lugar que está escrito que Pedro comeu aquela comida, certo? Ou seja, que tem pessoas que interpretam, uma vez falando aqui com pessoas, falaram, então por que nós mudamos? Se Pedro também não comeu, Jesus também não comeu aquele tipo de comida, carne com leite. Então por que nós mudamos hoje? Interpretações modernas, pessoal. São diferentes interpretações. Exatamente, o que tínhamos já falado com o café. Diferentes interpretações. Agora, por último, vocês também devem ter alguns canhões aqui, tem Napoleão Bonaparte lá atrás. Eu estou falando com isso no ano 1779, pouquinho tempo atrás, há 200 anos atrás, Napoleão começa uma invasão de toda essa região. Ele queria chegar até Alexandria, mas ele vai chegar por terra. E ele tenta conquistar algumas cidades, ele consegue conquistar quase todo, mas algumas pequenas cidades não consegue conquistar. Por exemplo, Acre, a cidade de São João de Acre, não foi conquistada por Napoleão, deu uma volta, Napoleão não conseguiu. Chegando aqui na cidade de Jope, a cidade de Jope é um porto, pessoal, está preparada para uma luta no mar. Ou seja, que os turcos que estavam aqui estavam com os canhões apontando o mar. Mas Napoleão, isso bem, que Napoleão não chegou só pelo mar, chegou pela terra também e conquistou essa cidade. Mas lembremos que naquele momento, 200 anos atrás, não existia Tel Aviv. Ou seja, que a cidade de Jope era uma pequena cidade. Pequena cidade, mais ou menos umas 5.000, 6.000 pessoas, não mais que isso. Esse canhão é ainda da época dos turcos, ou seja, também da época de Napoleão. E por último, antes de sair daqui, eu já perguntei no meu ônibus e acredito que o Alex também fez isso no outro ônibus. Qual é a capital de Israel? Capital eterna e indivisível, capital do monoteísmo do Estado de Israel. Essa que é a lei.
Jerusalém é eterna e indivisível, capital do monoteísmo e do Estado de Israel. Olhem como que está essa lei. Primeiro, capital do monoteísmo. Segundo, capital de Israel. O que eu quero falar com isso é que muitas pessoas, quando eu pergunto qual é a capital de Israel, eles vão me falar Tel Aviv. Não. O Ocidente pensa que é Tel Aviv. Mas não se pensa. Todos os países sabem do mundo que a capital de Israel é Jerusalém. Mas, qual é a capital da Holanda? Amsterdã. Qual é a capital da China? Pequim. Ok. A capital da Holanda não é Amsterdã. É Haia. E a capital da China não é Pequim. É Beijing. Certo? Mas a cidade mais importante economicamente lá na Holanda é Amsterdã. A cidade mais importante, a capital econômica do Brasil não é Brasília. É São Paulo, pessoal. Por isso, quando vocês vão fora do Brasil e perguntam qual é a capital do Brasil, para um polonês, ele vai falar Rio, São Paulo, ele não vai falar Brasília. Certo? Porque são as cidades mais conhecidas. Ok, aqui também é a capital. Nós estamos agora na tradição de Tel Aviv, estamos prestes a levantar, a despedir a viagem, onde os que vão voltar para o Brasil, uma tarde, estão partindo para Roma. Os que vão voltar, aliás, vão seguir Turquia, vão sair amanhã de manhã. Então, depois que nós sairmos, nós vamos para despedida. Aqui está fazendo uma tradição, Tel Aviv, onde vamos passar a última noite, preparar um embarque no velho país, não por exemplo, muita saudade. Todos lá de Tiberíades, cidade conhecida. É no
Pude ser um grande trabalhador.